Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer a vossa honrada presença nesta humilde cerimónia, que é a apresentação do meu livro Memórias de um Dragão. Posteriormente, irei dirigir os meus agradecimentos mais particulares, mas agora, na situação de Cicerone, porque a pessoa que devia estar no meu lugar teve um problema visual e não posso cá estar neste momento. Peço desculpa do atraso que tivemos no início, mas isto tem um pequeno propósito. É que a esta hora está a decorrer, ou já decorreu, o jogo de handball do Futebol Clube Porto Benfica, em que muitos convidados que eu gostaria que estivessem presentes estiveram lá a ver o jogo. E então alguém da direção do Futebol Clube do Porto, em princípio, virá cá, mas só depois do jogo. Está tudo mobilizado para o caixão, para o Caixa Dragão, caixão, para algumas equipas, não é? Também. Eu vou acabar a verdade. Um bocado de trabalho de férias. Então, fiz um bocadinho de compasso de espera para dar a hipótese, sobretudo do nosso Presidente da Assembleia Geral, poder cá estar. Ele vai chegar um bocadinho atrasado, em princípio, mas ele fez questão de passar por cá, portanto retardei um bocadinho, peço desculpa por este abuso. E vamos então dar início a este evento, que é a apresentação de um livro do Futebol Clube Porto, adepto para todo o universo portista. Então, vamos ter um primeiro momento musical que eu gostaria que escutassem com devida atenção e depois continuaremos a nossa conversa. Muito obrigado. Sim. Então, muito boa tarde. O meu nome é Paulo Bezerra. É muita honra também que estou aqui. E vou começar com uma música que tem um simbolismo muito grande para nós do Norte, que eu também sou natural de Espinho, para os norteños principalmente, porque curiosamente a letra é do Carlos T. é do Porto, mas a música é do Rui Veloso, que está muito ligado ao Porto e muitas músicas, mas ele era de Lisboeta, era alfacinho. Portanto, o Porto Sentido, que eu gostaria que vocês também me ajudassem a cantar. Porque eu não sou aquele músico, para quem me conhece, que chegou aqui, vou cantar uma música, vocês ouvem ao fim, batam palmas ou não. Eu gosto mais de interagir e tentar cantar para vocês e vocês também para mim. E ao longo da tarde, o que eu puder intervir será um bocado nisso. E isto só tenho, para finalizar, também uma circunstância muito especial, que eu tive o privilégio de ter estado nos 42 anos da presidência do Jorge Nuno Pinto da Costa, uma semana ou 2 antes das eleições, quando ele fez o evento, na altura em Espinho, e que eu cantei esta música para ele, e acredito que não é com menos honra que eu estou aqui a cantar para vocês. Vocês se puderem cantar comigo, eu agradeço. Assim. Quem vem e atravessa o rio, junto à serra do Pilar, vê um velho casario, se espera até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascar da São Joanina,
que nos arruma ao mistério. Essa luz bela aí sombria, ver-te assim abandonado, esse vive para sempre, esse teu jeito fechado de quem mora um sentimento. Para a primeira vez em cada regresso a casa, de ver-me em saltiver, de milhar preferido Obrigado, Paulo Rezende. Isto é uma gala, como estão a ver, não é? Só que não há cachê. Não há atletas, não há nada, não é? Mas é tudo grátis e é tudo por amor, tudo por carinho, tudo por amizade. E eu agora vou dar a palavra ao administrador da editora que fez o favor de editar o meu livro com entusiasmo, porque o sangue é desta cor, e então foi mais fácil entrar na dinâmica da editora, embora já tivesse editado um outro livro, está ali em baixo, que é E Tudo o Vento Mudou. Sr. Carlos Clemente vai usar a palavra, certamente, para apresentar qualquer coisa do livro, não sei, não combinámos nada, mas faça favor de se dirigir aos nossos queridos espectadores, neste caso, e telespectadores do Porto Canal também, e do programa Culturando de São João da Madeira. Dou-lhe a palavra, então. Boa tarde a todos. Normalmente não se deve agradecer a vossa presença, só no final, mas dar esta moldura aqui à parte da cultura e principalmente aos livros é sempre de assinalar. Sobre o Porto, não vou falar muito sobre o Flóculo do Porto, das memórias do Flóculo do Porto, senão iria dizer que aos 6 anos de idade a minha primeira visita guiada foi ao Estado das Antas. Morava ali proximamente e via os nossos heróis, era vizinho do irmão do Magalhães e todos ali passavam ali pela minha rua, por isso foi facilmente acompanhar todas as memórias que aqui estão e mais algumas que própria consegui vê-los na primeira pessoa. Pronto. Inscrevi-me de sócio também, salvo erro, aos 14 anos, sou o Dragão de Prata, espero chegar ao ouro, tenho 40 anos de sócio, por isso facilmente poderia reviver estas e outras memórias, e principalmente estas que o autor aqui, o Cunha, teve a amabilidade de nos oferecer e a coragem de escrever. Sobre o autor e sobre a obra, ele começa com uma obra que é o Contos Sem Amarras, por isso só pelo título já mostra a iniciativa que tem enquanto autor. Passámos a seguir para alguém que fintou o destino e que às vezes precisamos mesmo de fazer isso. Depois tive a felicidade de ser o editor também do Tudo o Vento Mudou, em que era alguém que tudo tinha e tudo fez para perder. Neste momento, que o meu e talvez nosso Flóculo do Porto está-se a levantar para não perder mais nada, e
é bom recuarmos e termos memórias e termos pilares que nos possam agarrar, termos história, para depois conseguirmos alavancar os nossos objetivos e criar novos e conseguirmos novas conquistas. É algo que o Zé da Cunha, que o autor, não para e apresenta-nos esta magnífica obra, cheia de memórias deliciosas para portistas e não portistas, para amantes de desporto, para amantes de cultura e para quem gosta simplesmente de ler. Dou os meus parabéns ao Cunha, mais uma vez, pela obra que conseguiu. Muito obrigado. Depois do momento musical, vamos ter um apontamento de poesia, porque o Futebol Clube do Porto é desporto e o desporto é a cultura. E a poesia é a rainha da cultura. Vou pedir ali ao nosso amigo Amílcar Mendes, para quem não se lembra, foi um antigo basquetebolista do Futebol Clube do Porto durante muitos anos. Ele agora está um bocadinho mais pesado, já não salta tanto ao cesto, mas ainda tem boa garganta para nos dizer a poesia que ele achou por bem apresentar. Portanto, eu peço a vossa atenção, é muito rápido. Boa tarde, gente bonita. Boa tarde. Por aqui se vê que ainda há muitos feios. Eu vou dizer, melhor, ler uma glosa ao poema do José Régio, Cântico Negro. Chama-se Cântico Azul e Branco e foi escrito por um amigo já falecido, nosso amigo. Foi escrito em abril de 2011 e não está publicado em livro. Portanto, Cântico Azul e Branco. Vem por aqui, dizem alguns com olhos de carneiro mal morto, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem para sair do Porto. Eu olho-os com olhos de desprezo, há nos meus olhos um carvão aceso e fico ao chão bem preso e nunca vou para ali. A minha glória é esta, ficar a olhar a azul imensidade, não ir atrás de ninguém, que eu amo azul até à eternidade, desde o dia em que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou para aí. Só vou para onde haja azul, muito azul, com listas brancas, e se assim com firmeza meu gesto vos responde, porque me repetis, vem para aqui. Prefiro à luz a rua escura, e à madragoa o meu olhão, e à moraria de Lisboa eu prefiro, carago, andar por aí à toa, a ir para aí. Se vim ao mundo, foi só para gritar Porto, Porto, até ao infinito, e voltar a soltar o meu grito de boca escancarada. Tudo mais que disser não vale nada. Como, pois, sereis vós que me fazeis promessas, convites, ameaças, para me ver a mudar as minhas convicções? Corre nas vossas veias só o sangue morisco, e vós amais o que não presta. Eu amo azul e branco, o risco, a festa e o fogo que sai da goela dos dragões. E tendes águias já com gripe, tendes árbitros fidelíssimos, nunca tendes sumaríssimos e tendes penaltis, calabotes e largos prolongamentos. Eu tenho a minha bandeira azul, ergo-a bem alto e desafio o sul e todo o fano canto vitória aos quatro ventos. O azul e o branco é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que ganho sempre a minha aposta, nasci do amor que é entre a Vitória e o Pinto da Costa. Ah, que ninguém me venha com tão más intenções. Eu sou apenas dos dragões. Ninguém me diga, vem para aqui. A minha vida é o Porto,
onde feliz eu sou. A minha vida é o porto onde a glória ancorou. A minha vida é o porto onde a festa estourou. Eu sei bem onde estou. Eu sei bem para onde vou. Sei que não vou para aí. Mais uma presença chegada do handball. E nem sei como é que ficou o resultado. Professor, 37-34. ganhou o Futebol Clube do Porto. Mais uma vitória. Bem, depois deste momento de poesia, vou passar a palavra ao professor Zé Neto, que eu creio que é conhecido de todos, e eu também conheço quase toda a gente. É um homem do Futebol Clube do Porto, que eu tive o privilégio de conhecer já há muitos anos, no tempo de Sr. José Maria Pedroto, do grande e saudoso treinador de futebol portuense, internacional, atrevo-me a dizer. O professor Zé Neto fez o favor de escrever o prefácio deste meu livro, com a mestria própria. Escreveu também uma história que eu pedi para contar, assim como outras pessoas, e agora deu-me a honra de apresentar este meu livro. Peço ao professor Zé Neto que tenha a palavra e sinta-se à vontade para abraçar esta gente toda e o universo esportista que não cabe nesta sala. Bom, amigos meus, queridos amigos, de facto é uma honra muito grande estar aqui nesta dimensão. Quando se fala de Futebol Clube do Porto, e se fala no Futebol Clube do Porto com acolitado de algo que pode fazer parte do seu tesouro, nós temos que nos levantar num sentimento enorme de alegria, de paixão, de devoção, construindo o nosso castelo no ar com bases sólidas, areia, cimento, vergonha e ferro, para sustentar este mesmo castelo de sonhos vencedores. Portanto, eu queria cumprimentar todos os que estão aqui presentes, a nossa querida Fernanda Ribeiro, voava sobre as pistas, daqui um bocadinho vamos falar sobre ela também, aqui no livro está muito bem referenciado. Cumprimentar o nosso Cristiano, Deus me livre, Cristiano, sozinho é enorme, mas com um stick ainda é maior, O nosso Cunha, campeão dos campeões, pá. Uma vez a cumprimentar-me, deu-me cabo aqui de uma mão. Os handbolistas apertam, mas apertam bem. O nosso Eurico, que foi, de facto, bicampeão, todos dos três grandes, do maior, Futebol Clube do Porto, não é? E dos outros dois, mas bicampeão, e etc. Mas que transportou, de facto, e eu acompanhei muito todos, o Eurico em especial, que teve uma lesão muito grave, e que voltou outra vez a entrar forte, sadio e competente, como entraram outros, fortes, sadios e competentes. Alguns deles até jogavam melhor do que antes da lesão, graças a Deus e graças a todo o departamento médico que me ajudou a construir a minha vida, a minha grande universidade. Porque a gente, na universidade, né, vai estudando, tal, 5 anos, mas depois, se não aplicamos aquilo que estudamos, o que é que sabemos? Foi assim que começou a conversa com o Sr. Pedroto. Se nós não aplicamos aquilo que sabemos, é o tal critério da verdade. O critério da verdade é a prática, é o critério da verdade. Muito paleio, mas depois sem sustentabilidade prática, acaba por voar nos escombros do esquecimento. Portanto, eu acho que, de facto, e continuo a dizer nas aulas que eu dou lá, tem estado também, aquelas aulas no dia 7 de janeiro, todos os anos, que ali o Fernando Rola, tanto me tem ajudado, também está aqui o Fernando Rola, querido amigo Fernando Rola. Permites? Que ele está também um solista que se tornou azul e branco de corpo e alma com um trajeto formidável, Zé Fernandes. Está aqui. Zé Fernandes. José Fernandes ali de bigode. Sim. Aí é. Os Jorge Rodrigues lá na bola. Lá sem Exatamente. seguir.
handball, etc. Quer dizer, Eu nunca joguei não, sozinho. mas para estar a individualizar, quer dizer, eu não tenho aqui muito para falar, mas estamos aqui até à noite. Mas de qualquer maneira, não podia deixar de esquecer, portanto, venham, todos os que estão aqui, de certeza absoluta, têm uma história magnífica de vida, porque senão também aqui não estavam. E a história mais bonita é, de facto, este aproximar, este receber o convite e estar. Portanto, esta presença, numa tarde de sábado, calorenta, etc, etc, mas estar aqui esta presença, essa gratidão expressa na presença é um elemento fundamental que o homem, na sua dimensão máxima, tem na sua vida. Já agora também cumprimentava o meu querido cabeleireiro, o Sr. Correia, foi estar aí. Foi-me sempre mais novo quando eu lá vou, mas há 42 anos, atenção. Ele fazia a barba e dava o cabelo ao Sr. Pedroto, no Elfma, eu fui lá e disse, então o Sr. Pedroto vem aqui, vem, então eu nunca deixarei de vir. Entretanto ele mudou para outro local, ali na rua António Cândido, e eu, o Dr. António Tavares, exatamente, mandou agora uma mensagem que o Presidente da nossa Assembleia Geral, que o jogo acabou agora, vai dirigir para cá. Mas pronto, o Sr. Correia, e a gente não pode dizer mal dos barbeiros, que ele às vezes está lá com a lâmina, e pronto. E há 42 anos, ou 43, que me põe cada vez mais novo. É verdade, o Sr. Correia, querido Sr. Correia, de uma família linda que ele tem, aliás está o filho dele aí, uma família muito bonita. Bom, e claro, o autor, o Zé Cunha, o Zé Cunha fez-me lembrar o Álvaro Faria, quer dizer, estava a falar comigo, eu queria que fosse, eu pensava que era o Álvaro Faria, pensava que a voz é muito parecida. Eu não sou assim tão chatinho. Mas o Álvaro Faria falava muito comigo ali no Café Bom Dia, etc, e eu jogava que era ele. Também com bigode e tal. Depois é que eu comecei a ver o Zé Cunha, dos Não Notícias e tal. Pronto, e então muitos anos. E então pediu-me para eu prefaciar a obra. Eu, claro, prefaciar, eu tentei ler, preciso de ver o original. Uma vez houve um escritor do Sporting, que eu não digo o nome, pediu-me para eu prefaciar a obra, até queria apresentá-la na Universidade da Meia. Mas eu disse ao meu reitor, e o reitor disse, sim senhor, vem para cá, ótimo, eu comecei a ler aquilo, se é melhor não, que isto está aqui cada uma, que aquilo Deus me livre, vamos presos, isto é escrito. Eu não prefacio nada, não faço nada, primeiro quis ler, não tinha dúvidas em relação a ele, ao Zé Cunha, mas gostei de ler e à medida que ia lendo, voltava outra vez a ler. Isto é uma obra que tem que estar no escaparate de quem ama efetivamente o Futebol Clube do Porto. E quem gosta de um clube da maneira, numa dimensão histórica e evolutiva da sua gênese e sua capacidade, está aqui tudo. Está aqui quase, que tudo não pode estar, porque senão não cabia de baixo a cima, tínhamos que furar o teto. Mas está aqui muita coisa congregada numa dinâmica. Parabéns, eu li isto de facto é extraordinário, e agora quando começar pelas casas do Futebol Clube do Porto, eles vão ficar encantados, porque está aqui uma questão notável. Portanto, eu quero cumprimentar, e foi de facto com uma devota seriedade, honra e afetuosa vontade que eu me dediquei a fazer este prefácio. Acabamos aqui no Mora e pronto. Ora bem, este grato reconhecimento, ele descreve de uma forma primaveril. Eu acho que esta toada descrita do Zé Cunha tem algo de novo, mas não é de inverno, não é nem de calor de verão, é primaveril. Há qualquer coisa a renascer, há qualquer coisa que nasce. Entre uma linha e outra há um espaço. Neste espaço está um sentimento portista, mas ao mesmo tempo autêntico. Não um portista bajulador, mas um portista autêntico. Depois ele destaca várias modalidades, né? Numa letra de fogo ardente e crepitante. É uma letra de fogo. Atenção, preparem-se, porque há aqui, de facto, poderá para alguns ser alguma inconveniência, mas não é uma inconveniência que fere, que mata, que esfola. É uma inconveniência que permite, se calhar, moldar o seu pensamento para o futuro. Crítica mordaz, peregrino num espaço sagrado de amor clubista. Eu, de facto, encontrei-me em alguma destas histórias, como fala daqui de algumas memórias que alguns dos nossos jogadores também expressaram aqui, e, portanto, poderia explorar alguns capítulos de maior intencionalidade, mas seria, de facto, uma forma de estar, um certo abuso de confiança,
É uma obra com assinatura, foi uma honra ter escrito em palavras este sentimento, como eu disse, um compromisso assente perante alguém que, como eu, gritou muitas vezes com voz rasgada na garganta, pela noite dentro e até altas madrugadas. Por campeões, campeões, nós somos campeões. Que saudade, cara. Era até altas madrugadas. Tantas vezes nós cantamos até altas madrugadas esta toada que a gente ia no carro embora e chegava a casa e a minha mulher dizia: o que é que tens? O que é que tens? O que é que tu tens? Depois cá acima, já a nascer do dia, campeões, nós somos campeões. E às vezes as pessoas tinham lá, nós somos campeões. Era assim. Pronto, o Zé Cunha fala aqui o Sário Bonito, o presidente, portanto, um homem de grande caráter, portanto, aceitou jogar na Académica, também jogou futebol, mas como condição, quando jogasse contra o Futebol Clube do Porto, ele não jogava. Portanto, foi uma das condições que ele colocou para ser atleta da Académica, e depois foi eleito presidente do Futebol Clube do Porto, e depois faz logo aqui um traço de todos os órgãos sociais do Sário Bonito, ele é tudo isto, é tudo aquilo, está aqui, portanto, uma panóplia histórica. Depois, claro, o Zé Cunha fala um pouco, nasci portista, começou a falar um pouco nesta capital do Império e a sua luta abrangente contra um poder sustentado. Portanto, não se podia inscrever no mesmo número de atletas, no Porto, como lá nas equipas de Lisboa, e, portanto, porque um plano de igualdade não podia ser exercido, porque o valor estava na capital. Portanto, esta luta contra um poder sustentado em Lisboa levou a que ele se empertigasse também, e a partir de um determinado tempo começou a saltar com esta alegria de 19 anos, após um calvário, 19 anos após, voltar outra vez a sentir as cores da glória em 77, 78. Faz um bocado essa história do tempo, depois faz os destaques no futebol, na equipa, no treinador, no diretor de futebol, do Hernani, o Hernani Ferreira da Silva, que foi o meu, até chegou a ser também o meu, engraçado, que chegou a ser o meu ídolo. Eu andava na escola primária, eu fui criado pelos meus avós, e eu dizia: oh mãe, a mãe é a minha avó. Mãe é só uma, aquela que nos... São muitas, mas aquela uma que nos deita ao mundo, mas é aquela que nos sustenta, que nos embala, que nos dá calor, que nos aquece a cama antes de a gente se deitar. Pá, isso. Minha querida avó e o meu querido avô que me criaram até a partir. Por isso eles continuam cá, sempre aqui dentro. Mas eu disse: oh mãe, eu tenho a caderneta quase cheia, falta-me um. Era o Hernani que faltava. E ela deu-me o dinheirito que tinha para eu ir levantar com a caderneta, nos rebuçados, com os jogadores lá pendurados. E o rebuçado estava colado à caixa, pá, e era o Hernani. Portanto, o rebuçado só vinha no fim de todo. E, portanto, eu fiquei com a bola de couro. E daquilo que jogasse de sapatos, que era tudo descalço para não estragar a bola. E portanto, o Hernani, engraçado que nós estávamos a ver até jogos, etc. O Sr. Pedroto apresentou-me o Hernani Ferreira da Silva, e então um dia estava lá no camarote com ele a ver um jogo, um dia mais tarde, depois de me ter ausentado das lides onde estava durante 9 anos no Futebol Clube do Porto, e fui convidar-me a ir do Hernani. E ele estava a ver o jogo e era assim: olha, o meu tempo era assim, sabe, isso assim, olha, esta jogada, pronto. E depois era assim, peraí, não deu nada. Pronto, ninguém, quer dizer, ele olhava para o campo e falava um bocadinho da jogada, mas nos intervalos eu saí dali encantado com o Sr. Hernani Ferreira da Silva, e ele fala aqui, de facto, o furacão de Águeda, bem definido em relação ao futebolista e à sua dimensão dos campeonatos que venceu. No ciclismo, do Mário Silva, Sousa Cardoso, etc., o nosso Zé, falar aqui também do palmarés, ciclismo, etc. Vai buscar o hóquei em patins, claro, o Cristiano Pereira, admirado e respeitado em Portugal e no estrangeiro, contratado pelo Viareggio de Itália, etc., o seu de Corunha, e depois acaba por regressar à casa, depois do Futebol do Porto, a ganhar mais 2 campeonatos nacionais, taça, supertaça, etc. Depois vai aqui à frente, fala do handball, claro, do handball, e vai buscar aqui o início de uma nova era do handball, sob a batuta de Teles Roxo e o treinador professor António Cunha, que está aqui, de facto, que deu uma pujança extraordinária de continuidade, uma modalidade, de facto,
tradicionalmente rica no nosso clube. No basquetebol, do Dover e tal, faz aqui a história também. No atletismo, claro, Aurora Cunha, Fernanda Ribeiro, Rosa Mota, estas 3 meninas de ouro, Aurora Cunha, que teve, portanto, uma rival, entre aspas, a Fernanda Ribeiro, que viria a sagrar-se campeã olímpica de Atlanta nos 10.000 metros em 96, e, portanto, fala um pouco da Aurora, que às vezes esquecida em alguns momentos específicos, que o testemunho dela assim o determina, e vale a pena ler, nomeadamente no museu, que não está lá exposta a figura, mas ela está aqui a expor a história. Mas a Fernanda Ribeiro, com os tais 10 anos de idade, que despertou a cobiça de vários clubes, e depois por fora, os clubes que descreveu na sua juventude, e depois ao Futebol Clube do Porto, sacou-se nas corridas de fundo e meio fundo, e o currículo enorme, tricampeã olímpica, tricampeã, constou o título de campeã olímpica, campeã mundial, bicampeã da Europa, uma das grandes atletas mais medalhadas a nível internacional, quer em Sydney, quer em Atlanta, quer em Gotemburgo, etc. Está para aqui 3 ou 4 páginas das obras notáveis que a Fernanda Ribeiro nos deixou com os olhos nas lágrimas. É um tipo de atleta, a Fernanda Ribeiro, e agora treinada pelo meu colega João, Campos. O João Campos foi fazer a opção futebol. Eu disse, estás aqui a fazer a opção futebol? Eu vou aprender contigo. Eu disse, não, estou aqui porque tu é que és o professor da opção e eu queria fazer a opção contigo, queria estar contigo durante um ano. E foi uma relação que nós tivemos extraordinária. Estes atletas representam um bocado este fenómeno de alguém que envolve no corpo uma aliança no corpo, transporta no corpo os suores sustentado por uma experiência consumida e nos olhos sempre um sinal de esperança. Nos olhos um sinal de esperança, porque vão por aí fora, até às vezes passam pela meta e não param, porque vão lançadas no êxito que conseguiram no tempo. E foi de facto arrepiar a nossa vida com as conquistas que tu fizeste, grande Fernanda. O escândalo Calabote está aqui bem expresso, até faz rir, não é que faz rir mesmo, os tais tantos minutos que toda a gente sabe o que é que aconteceu quando fomos campeões em Torres Vedras. A memória da Aurora Cunha também faz aqui a tal memória que ela fala aqui da sua, uma certa nota de ingratidão perante alguns aspectos que aqui bem referenciado. Américo Sá, presidente, e aquela, para além dos juntos 19 anos, depois a sua continuidade embalizada por outros fenómenos que não propriamente desportivos, mas políticos. O dilúvio das Antas, recordo-me perfeitamente este fenómeno, a morte de Pavão, claro, o dilúvio das Antas, que com o Anderlecht, eu estava lá a ver este jogo, uma molha desgraçada, aquilo choveu ao intervalo. 2 dias. 2 dias. E no outro dia fui lá outra vez, claro, não faltavam lá guarda-chuvas no chão, lá espalhados, ainda não tinham acabado de limpar aquilo, e nós no mesmo local, com o Berto Machado e com o irmão, lá fomos novamente ver o Anderlecht novamente, às Antas, o dilúvio das Antas, está aqui muito bem descrito pelo e, portanto, os juntos a 9 anos, está aqui bem referenciado também por Zé Cunha, a gratidão eterna referenciada no tempo. Eu estou a dar aqui uma passagem que as pessoas têm que comprar o livro, não é? O verão quente nas Antas, está aqui também bem descrita aquele fenómeno do comunicado dos treinadores. Américo Sá é um traidor, traiu os interesses do Futebol Clube do Porto desde o momento em que aceitou ser deputado da nação, sacrificou o clube e dirigente à política, foi miserável por não aceitar a recondução do cargo de Jorge Pinto da Costa. Américo Sá, o deputado, vende a Lisboa o Futebol Clube do Porto, que é governado lá, da capital, etc, 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 e a gente que conhece a história sabe que etc, quando perdíamos éramos aplaudidos, quando ganhávamos olhávamos de lado. Portanto, esta luta de reconquista com o acicate de Jorge Pinto da Costa e a dinâmica cultural emergente de José Maria Pedroso, nosso querido mestre. Depois vai buscar aqui a eleição de Pinto da Costa, faz aqui, portanto, esta questão de abril de 1982,
a escrever esta história toda da eleição. Depois o Pinto Costa como presidente, a obra mais distinta de Pinto Costa, naturalmente o Estádio do Dragão, inaugurado, portanto, aqui na data, 2003, etc, 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 e o Museu de Futebol Clube do Porto, não é? Que é de facto uma obra notável. Quando a gente entra lá, aquelas aulas que são dadas lá ao dia 7 de janeiro de cada ano, em homenagem a cultivar a memória do Sr. Pedroto, que vão sempre 3 ou 4 alunos melhores de cada turma. Aliás, no início do ano letivo, digo logo, os 3 melhores alunos de cada turma vão visitar o Museu de Futebol Clube do Porto numa aula aberta, e depois vamos visitar o museu, depois da aula aberta, e alguém vos vai dar um prémio de presença e podem levar a vossa família. É um momento extraordinário, aquele museu de facto é cativante, é extraordinário. Aliás, um amigo que eu tenho, é uma pessoa extraordinária, que era o ex-presidente da República, o Jorge Carlos Fonseca, que é benfiquista, e um dia veio aqui ao Norte e o Sr. Presidente Pinto Costa convidou-o a visitar o museu. Eu, como sabia que éramos amigos, também foi, e ele dizia assim no fim: eu, como sabem, sou benfiquista, mas a gente passa pelo museu, quando sai, já fica meio portista. De facto, aquilo um museu, aquilo é notável. O de Fernando de Gomes, a Bota de Ouro, lá está aqui o nosso querido Fernando Gomes, que Deus o tenha perto de si, que era uma pessoa admirável. Eu tenho em casa a última camisola que ele vestiu e me ofereceu em julho, 28 de julho de 1989, quando eu vi o Sousa Sintra entrar no local onde estávamos a treinar, que eu nem sabia que ele ia para o Sporting, e depois nós estávamos lá mais em Lisboa. Não vou agora contar histórias do fenómeno dele ter ido para o Sporting, toda a gente conhece mais ou menos, mas estávamos lá em Lisboa e depois ficamos um mês no Estádio Nacional, porque ele pediu uma ajuda. Um amigo nunca diz ao outro amigo que não. Ele até queria que ficássemos lá, não foi nele, ia que ficasse em casa dele, no Val do Lobo, e nós estávamos no Hotel Monte Choro, lembras-te disso? Estava até o Zé Beto e o Semedo e o Chalana, que estava na fase final da recuperação também connosco, e o Álvaro Magalhães. E nós íamos para o Val do Lobo e depois regressávamos, e ao fim do dia outra vez Val do Lobo, para estar com o Fernando Gomes. E depois, claro, à noite íamos jantar, de vez em quando e tal, e os jornalistas lá de baixo de Lisboa e o Porto, e tal, atacar, para ver o que ele dizia sobre o facto de vir para o Sporting e tal, o que é que ele dizia. E ele nunca disse uma palavra contra o Futebol Clube do Porto, nunca, não era preciso calcar-lhe o pé. Às vezes ia calcar-lhe o pé e ele arrumava o pé e ele piscava-me o olho, eu não vou dizer nada. E eu punha a mão em cima da minha. Antes de uma semana dele falecer, isto é umas coisas que ficam gravadas na nossa memória, Quando ele falecer, eu disse ao Martim, que foi meu aluno na faculdade, fez o curso de Gestão de Desporto, foi meu aluno e agora está a trabalhar lá no Futebol Clube do Porto, um menino de ouro. Eu fui lá visitá-lo e ele é que me telefonou. O Martim disse que o meu pai gostava de o ver. Então, olha, eu se calhar até vou ao forno. Lembras-te, Eurico? Nós íamos comer às vezes ao forno quando o rebaixamento de estado das Antas, íamos treinar na Maia, íamos comer ao forno e eles faziam lá um bacalhau alagareiro muito bom. E o Gomes gostava muito daquele bacalhau alagareiro. Eu então vou levar, vou pedir. Exato, e o espadal, o espadal fresquinho. Eu vou. Mas quem gostava muito de espadal era o André. Mas pronto, mas de qualquer das formas. E ele disse: pai, eu vou, até peço à senhora e levo um tabuleirozinho com um bacalhau e tal. Assim, mas o meu pai já não come. Pronto, então não come. Então, para não ficar com saudades do bacalhau, melhor não levar nada. Bom, eu cheguei lá, e ele lá vinha com o Martim, devagarinho, sentou-se devagarinho, muito devagar, colocou a mão dele em cima da minha e disse assim: nós nunca devemos dizer mal da nossa família. Foi as palavras que ele me disse. Falou muito pouco, mas disse: nós nunca devemos dizer mal da nossa família. E eu lembro-me logo, foi daquelas vezes que eu punha a mão em cima dele, para ele nunca dizer mal do Futebol Clube do Porto, nem do prato que dá de comer, nem aquela coisa toda. Nunca disse uma palavra contra quem naquele momento, enfim, ocorreu aquilo que toda a gente sabe e teve que deixar o Futebol Clube do Porto, mas depois regressou outra vez, Porta Grande, e foi, portanto, Fernando Gomes. Então, ele no último treino que nós tivemos, foi buscar a camisola, dizer, foi a última camisola que eu vesti, e eu tenho comigo a camisola em 28
de julho de 1989. Depois fui para o Vítor Manuel, para o Braga, etc, etc, etc. Mas pronto, está aqui esta história do Fernando Gomes, linda, que o José Cunha descreve de uma forma tão ternurenta, Zé. Isto é espetacular. Foi a alma a falar. E de que maneira? Ela não fala, ela reza. A alma não fala, a sua alma não fala, ela reza. Ela entra em devoção. Uma coisa é falar, outra coisa é rezar. A alma reza, a sua alma reza. Este livro é um livro que devia estar, se calhar, no altar, às vezes, as Santas Epístolas de São Paulo aos Coríntios. Abriam aqui as epístolas. Algumas igrejas, se calhar, era mais importante isto que algumas epístolas. Pronto. Depois o susto no aeroporto de Pedra Rubras. Ei, este é que está aqui uma história. Este está uma história. Eu vou dizer. Vou contar esta história. Eu estou atrasado, não é? Não, está a começar. Posso ler esta história? Esta história está muito bonita. Na redação do Jornal de Notícias, acompanhei de perto a transferência do Luís Eloy, de Botafogo. Ele chegou aqui, o primeiro treino que nós tivemos, eu estava cheio de frio. Eu disse, o que é que tu tens? Não corre, estou cheio de frio. Então veste um quispo e corre abaixo da quispo e de Botafogo para o Flor. Por isso, no início do verão de 85, fiz a reportagem da chegada do avançado brasileiro ao Porto de Pedra Rubras. Naquela altura, os jornalistas eram credenciados e autorizados pela Força de Segurança a receber os passageiros junto às aeronaves acabadas de chegar à pista de aterragem. Assim aconteceu com Eloy, acompanhado pelo seu compatriota Delano Vieira, elemento ligado à estrutura de futebol azul e branco, com quem eu mantinha uma boa relação profissional. Pudera. No espaço da chegada das bagagens, Pudera é meu, não está aqui. Chegada das bagagens, não podia dizer mal de Delano. Delano, atarefado com 2 carrinhos apanhados de malas, pediu-me para levar até à saída da aeronave um dos 2. Solícito, aceitei, de bom grado e apelo do amigo. Na passagem pela área aduaneira, ainda hoje não sei que carga d'água fui mandado parar para o controle da bagagem que eu transportava. Respondi ao agente que aquilo não me pertencia e que se conhecia por completo o conteúdo daquela grande caixa de cartão. Havia uma caixa de cartão que vinha na mala. Os alfandegários cruzaram os olhares divinatórios e informaram-me que queriam verificar a carga. Um frio gelo passou uma espinha até à medula. De imediato, tendo em conta a origem do voo, assaltou-me a ideia de que, perante a justiça, e estar a ser conivente com um crime grave de transporte de substâncias proibidas. Entretanto, Delano Vieira e demais passageiros já tinham desembarcado. E eu ali sozinho, sujeito à inclemente suspeita das autoridades. Terminado o interrogatório, os controladores abriram a caixa de cartão e no ar pairou uma nuvem de estupefação e pavor. Afinal, a misteriosa caixa de cartão continha apenas grandes velas de cera. Depois do grande susto, exclamei num tom de alívio: "São sírios, senhor, são sírios!" É verdade, é verdade. É verdade. E outras coisas. Mas foi um grande susto, como devem imaginar. Pedroto, eterna saudade. É evidente, Nosso Senhor Pedroto, aqui de Lamedo, 21 de outubro de 28. Depois jogou ali, depois 50 e tal, Bolonense, depois, enfim, campeão nacional, faz aqui a história toda do primeiro título. E há aqui uma coisa muito importante que reforça e muita gente ainda esquece. O Sr. Pedroto foi o primeiro treinador campeão europeu de júniores em Portugal. Foi o primeiro treinador, em 1960, torna-se o primeiro treinador português com um curso superior. Enquanto técnico, continuou a evidenciar-se nos estudos. O Sr. Pedroto era um homem culto, atenção, é um homem culto. Ele tinha o 7º ano, mas depois continuou a estudar. Era um homem que, ele estava a falar connosco, mas imediatamente a conversa era toda, às vezes até dizia ao Bitaites, o Hernando Gonçalves, para falar um bocado de Fernando Pessoa, e o Bitaites ia começar a falar devagar, então não percebe nada disso, aquela coisa toda, pá, o Sr. Pedroto era uma pessoa culta, uma pessoa sagaz e leal. Isso foi o que mais me vi no Sr. Pedroto, foi quem não fosse leal, quem não fosse curvasse perante a lealdade de compromisso, não tinha hipótese. Portanto, enquanto técnico, continua a evidenciar-se nos estudos, obtendo brilhante qualificação. No curso em França, houve um curso em França, que eram 87 inscritos, apenas 5 ficaram aprovados, e entre estes 5 aprovados, o melhor foi o Sr. Pedroto, em França. Atenção, tal desempenhos, aliás, o bom trabalho de desenvolvimento, camada jovem para o Porto, que ainda deram ao Porto treinador da Seleção Nacional de Júniores, tendo Portugal conquistado o primeiro título europeu. Muitas vezes esquecem-se
Esquecem-se, foi o primeiro treinador português campeão europeu de júniores. Fernando Gomes e Volta de Ouro, continua aqui a falar, portanto, os troféus conseguidos, 88, 89, 84, 85, 85, 86, 87, 88, 3 taças de Portugal, pronto, o Eurico faz parte desse tesouro, 83, 84, 86, uma taça de campeões europeus, 86, 87, uma super taça europeia, uma taça intercontinental, em 1983 foi considerado futebolista do ano em Portugal. E de vez em quando, nestes dias estávamos lá no sítio do Museu do Futebol Clube de Porto, na handball, falou-se há bocadinho de handball, aqui o nosso diretor, foi dono na altura. Sim, sim, nosso vice-presidente. O senhor vice-presidente. Júlio, sim senhor. Uma dessas aí. Você ali a ver o Cristiano. Até podia vir para aqui, que estava melhor aqui à minha beira. Pessoa espetacular também, bem-vindo. Agora, no outro dia, a televisão, o Canal Porto, o canal, foi lá fazer um trabalho que vai ser transmitido agora em setembro. Então, o Rui Barros, o Jaime Pacheco, o Jaime Magalhães, etc., e também me convidaram a fazer lá uma conversa sobre o Fernando Gomes, que deve ser em setembro. Nas Antas, no local onde eram as Antas. Epá, já imaginaram a gente estar a falar num local onde era o estádio das Antas? Epá, aquele lugar, e a gente se até arrepiava todo. Pá. Estão lá prédios, mas a gente se fechar os olhos e meditar um bocado, elimina os prédios e vê ali aquele relvado, aqueles balneários, quando a gente ganhava, era quase sempre, era uma alegria madonha, uma outra derrota, um chuveirinho que estivesse meio fechado ou meio aberto, uma pinga ou outra, eram lágrimas que corriam ali, quando foi aquela derrota com o Wrexham. Não foi a derrota, foi a vitória, mas ultrapassados com o Wrexham, foi a coisa mais terrível que aconteceu na nossa vida, até às 5 da manhã, depois fomos à Académica, ganhámos e nunca mais perdemos nenhum jogo, fomos campeões nacionais, depois campeões europeus no ano seguinte. Mas, estamos a falar de Fernando Gomes. Fernando Gomes, a primeira Bota de Ouro, ainda na minha cabeça está ali, porque o Sr. Pedroto tinha uma das coisas que era fundamentais, o Eurico sabe bem disso, que era, nós tínhamos ali um capital de reserva em relação à filosofia do treino e do jogo. Olha para o jogo que ele dirá como deves treinar, era a filosofia do Sr. Pedroto. Então, ele queria saber o ranking de sucesso de cada jogador. E os jogadores entendiam aquela observação não como uma acusação, tantos passos errados, são aqui, desarma colar, ranking de sucesso, posse de bola, quanto é que demorava um contra-ataque com êxito, mas não tinha o GPS como há hoje, né? Nós tínhamos 2 cronómetros, a ficha, e nem televisões, nem nada, ao fim do jogo era uma dor de cabeça, a passar da ficha de um A4 para um mapa de 1,5 m, alguns estão lá até no museu, aquilo demorava-me para aí 2 horas, 1h30, 2 horas, para depois organizar os planos de treino de acordo com aquilo que era mais necessário dos objetivos que o jogo determinava. Portanto, porque o estatístico é importante, mas agora o estatístico é importante para informar. Agora, explicar o jogo, tem que perceber um bocadinho de futebol, porque não é? Agora, chamamos-lhe assim, essa desproblematização dos dados implica o conhecimento da área. E então o Sr. Pedroto, nesse aspecto, arrancamos em Portugal com o profissional de jogo. E o Fernando Gomes, a primeira Bota de Ouro, 82-83, fez 4,7 remates em golo em 3 zonas da área, A12, A4, A6. 50% com preparação, 25% sem preparação e 25% de cabeça. E a segunda Bota de Ouro, em 85-86, foram 3,6 remates um golo nas mesmas 3 zonas da área. Portanto, eram as áreas de sucesso, zona de sucesso. Onde é que eu estou para ter sucesso? Onde é que eu posso estar para ter sucesso? Até este pormenor era importante para justificar a camada de sucesso. É por isso que quando o Gomes teve uma lesão muito grave na tibiotársica, no maléolo interno da perna, nós na parte final da recuperação ficávamos naquela zona de sucesso para respirar, para recuperar, para alongar, para falar um bocadinho com ele, porque a gente gosta sempre de estar num espaço de vida, de campo e até na nossa casa, um local que nós mais gostamos de estar e portanto é aí que a gente deve repousar os nossos sentimentos de reflexão crítica. E portanto eu agora acrescentei aqui aquilo que me vem na alma e que me permite para tal. Deixa-me só continuar, porque senão depois eu posso me perder. Mas nesse programa que estás aí tão profissional,
Conta lá aquela historinha da tua primeira avaliação estatística no quadro, no balneário, e o que é que o Ministro Absoluto, no fim, fez pergunta, lembra-se? Opa, O que é a dimensão daquele homem? é a dimensão daquele homem. Eu só me lembro, opa, eu lembro que o Rodolfo já disse isso uma vez na televisão e tal, mas nós Tinhas uma esquece, explico. Nós estávamos, eu levávamos um mapa e depois eu tinha uma reunião com o Sr. Pedroto e com os samurais e com o João Mota e tal, estávamos ali assim. E ele dizia, agora, eu, o Fernando Duarte, no primeiro ano, depois ficámos, vamos, e depois veio o Otávio e tal. Mas vamos, o Otávio já não estava com o Sr. Pedroto, já veio só com o Artur Jorge, não foi? Depois vamos lá assim. E ele disse-me assim, olha uma coisa, o Sr. Pedroto, também vai avaliar tudo aquilo que escreve sobre nós. Os jornalistas escrevem isto, aquilo e aquilo outro, então, e avalia e deu uma nota, de 0 a 5, quanto é que vale esse comentário ao jogo? Epá, eu não conhecia nem Carlos Pinhão, nem Alfredo Farinha, nem aqueles jornalistas escreviam um jogo, analisavam um jogo, Vitor Serpa, Homero Serpa, etc. E eu disse, pá, isso eu nem os conheci, só depois em Lisboa, quando estava no estágio, comecei a conhecer essa gente, que escreviam bem o jogo, muito bonito, o Jaquim Reta e tal. E então, ele um dia, nós fomos jogar, fomos jogar a Faro, fomos jogar a Faro, e o Gomes marcou o gol, ganhámos 1-0. E o jornalista dizia, depois foi identificado, eu não digo o nome dele, mas foi identificado e dizia, olha, chegou o nosso Presidente da Assembleia Geral, o Presidente de todos os esportistas. Permitam-me que o saudemos. A ver, palavra dada, palavra honrada. É por isso que o Presidente é enorme. É grande em altura e grande na palavra. Palavra dada, palavra honrada. Eu estou a falar que já tinha referenciado. Eu ainda não tinha referenciado. Portanto, aproveito a oportunidade de estar presente para lhe dizer que a minha estima é eterna por si, meu querido Presidente. Agora, ele dizia, então agora escreve não sei o quê. E o jornalista, nessa altura, o Sr. Pedroto disse, o jornaleiro, não, isto é um jornaleiro. Ele diz, o Gomes fez um golo sem história. E o Gomes tinha marcado o golo da vitória. E depois Jaime Pacheco parecia não querer suar a camisola. E o Jaime até estava lá sentado e disse, filha da puta, já queria lhe dar uma ferradela. Não, a camisola. E estava a instigar os nossos jogadores, porque nós depois íamos jogar contra o clube desse indivíduo, que era o Benfica, no Porto. E estava ali a querer matar a informação e nós tínhamos que libertar o jogador deste conceito. Veja bem esta questão do treinador. E depois ele disse assim, pronto, você vai para cima, o professor, vai para cima e vai começar a falar. Disto, daquilo, posse de bola, contra-ataque, jogamos assim, ganhamos assim, passos errados, mas não sei o quê, não sei o que mais, tudo bem. Mas quando começar a falar, eu vou o tratar mal. Não vou bater, desde que não me bata. Eu disse, não lhe vou bater, mas vou-lhe dar um arranque. Tem lá o arranque à vontade, isto não há problema nenhum. Eu comecei a falar, ele, lá é esse, não sei o quê. Não, mas é esse animal que escreveu para aí qualquer coisa. Ele dizia, tudo o que é verdade sublinho com uma cor, o azul, claro. Tudo o que é mentira com outra cor, vermelho. E tudo o que é digno de crítica com outra cor, o verde. E eu comecei a contar um golo sem história, e ele mandou chamar Luís César. O Luís fumava muito nessa altura. E ele, Luís, traz um isqueiro. Isso deu um mapa. O mapa começou a arder, já estou desgraçado, tenho que fazer outro mapa. Não havia agora os computadores, demorou um bom tempo. E depois passamos sobre a cinza, Ourico, passar sobre a cinza derramada para alguém que estava a dizer mal de nós. Para quê? Para ter 4 ou 5 dias depois irmos defrontar o adversário que estava a ser acolitado por alguém que estava a dizer mal dos nossos jogadores. Isto é uma filosofia altamente valorativa de um treinador. Só o Sr. Pedroto, e a gente quando fala do Sr. Pedroto tem que se levantar um bocadinho. Estavas a dizer qualquer coisa. Já te levantaste? Pois, claro, assim mesmo. Também ia buscar muitas vezes o Cunha para... Mas era mais ou menos sobre isso, uma vez disse, nós podemos atacar muito e tal, mas
Vou só fazer a parte final. Sim. A parte final. Isso é no... Estavas tu no quadro a fazer uma apresentação aos jogadores todos que estavam ali preparados e prontos. Agora vais quadro e vais transportar aquilo que fizeste em Guimarães. Foi em Guimarães que ele fez a primeira estreia como logístico de todas as coisas que o Mister queria, nomeadamente posse de bola, nomeadamente os remates eram para o lado direito, se eram para o lado esquerdo. Bom. O Neto chegou lá naquele dia, que era o primeiro dia de treino, apresentou-se logo ali, todo entusiasmo. Ainda tem assim, agora ainda estás muito mais, como estás com mais física que tinhas na altura. Agora é a pedra. Mas tudo bem. E estávamos aí atentos, porque também era a primeira vez que os jogadores de futebol estavam a ter acesso a uma forma diferente de poder também aproveitar alguma coisa sobre o trabalho que era feito, que é, levava 2 relógios, começou com um, depois o cronómetro, depois pôs 2 relógios, um em cada lado, mais um cronómetro, depois pôs outro cronómetro. Não sei como é que fazias, se tinhas também algum colar ou se não tinhas um colar, mas era assim que estavas a fazer para te dizer, agora bem, aqui aponto isto, já fui aos 100 minutos, aos 100 minutos, aos 100 minutos. É. Mas chegou ao fim, ele com uma precisão técnica de nos transportar um bocadinho o que se passou naquele jogo, que era, afinal de contas, para a época, bastante evoluído. Mas o homem estava ali e não dizia nada, estava a vê-lo, E aquele jogo não nos correu lá muitíssimo bem, até ganhámos, mas ganhámos um bocado assim, aflitivos. E ele depois deu o resultado, como resultado já não me lembro bem, mas sei que nós ganhámos por um gol de diferença lá em Guimarães, e era isso que eu estava à espera, e dizia ele assim para o Neto: então agora para aí, mas diz-me lá uma coisa, todas essas características que tu apontaste aí, convenceste-me e vais continuar a fazer. Mas agora pergunto-me, escreveste aí quantas faltas fez o Guimarães e quantas faltas fez o Porto no jogo? E ele disse: não, Sr. Pedro, eu isso não pus nada. Vai-te lixar com o teu trabalho, mano. Quando uma equipa não faz as mais faltas que o adversário, nunca ganha no jogo. Como quem diz, a agressividade para ele, no bom sentido, era uma mais-valia. Por acaso eu contava as faltas. Para ele dizia: não apanhei bem. Ele, por outro, era rigoroso, de tal maneira, mestre, que lhe chamou essa atenção. Tá. E o Neto até ficou assim um bocadinho tímido, mas aceitando. Chamou-me agora a atenção quando estava todo plano, até disse quantos cruzaram pela esquerda, quantos cruzaram pela direita, e quantos é que remataram à baliza. Está bem, mas não foram golos. Eu quero a agressividade, porque se formos agressivos ganhamos jogos todos. É assim foi o que ele te disse, e daí nasceu uma outra atmosfera também na Sim, hoje até já existe mestrado sobre isso. Sobre naquela mas é para ver que ele... Queres ir embora? Não facilitava, não facilitava. Tem a taça dos clubes na mãe e temos que... Não facilitava. Já devia lá estar. A nossa amiga campeã olímpica, Fernanda Ribeiro, tem que se ausentar por compromissos desportivos também. Eu aproveito mais uma vez para agradecer a presença, que é muito importante para o universo esportista, não para mim só, mas para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima. Sim? Obrigado. E obrigado por teres ido à cadeia. Pá. Fui à cadeia correr no meio dos presos. Pá. Ensiná-los, eles não é a fugir, ensiná-los a estar. Obrigado. Bom, vou demorar mais 7 minutos. Pode ser? Pode registrar. Taça Intercontinental, não vou falar muito, porque isto cantou Portugal e encantou Portugal, está aqui vendido. Futebol SAD, fala aqui o Cunha fala aqui muito bem sobre esta questão da organização estrutural de um clube com a referência sustentada no equilíbrio. Depois há aqui a tal minha memória que eu falo, foi em abril de 81 que tudo começou a acontecer. É o cavalo do tempo a galopar, como conta Miguel Torga, e fala aquela história do Sr. Pedroto, que me convidou, fez-me 4 ou 5 perguntas, e eu já contei tantas vezes isto, mas pronto, eu fiquei a olhar e a começar a responder, e disse: não devo responder, não respondas. Ó Sr. Pedroto, eu não estou aqui para dar respostas, eu não sei. Quer dizer, eu sei alguma coisa, mas só começo a saber depois de aplicar aquilo que me der a oportunidade de eu aplicar. O senhor é que sabe. Portanto, eu vim aqui para fazer perguntas. Então pergunte lá. Então ainda tomar café comigo ao Velasquez. E depois lá fui com ele no seu Jaguar para Guimarães, pá, e depois
etc. Damas Abreu, Romeu, Gregório Freixo, Barrinha, Nivaldo, Tosé, etc, etc, etc. Assim começamos a analisar lá e depois ele é que viu aquele trabalho e convidou-me a vir com ele. Para o ano vai comigo para o Porto. Vinha chorar todo o caminho, claro. Eu ia trabalhar, já viram o que é a gente trabalhar com os nossos heróis? Pá? A gente sai na arquibancada a bater palmas, e depois estar ali a 5 metros deles. Eu cheguei ali a ver o Ourico, a ver o Zé Beto, a ver o Semedo, o José Magalhães, Gomes e tal. Eu vou trabalhar com os meus heróis, pá. Uma das coisas, é das coisas que a gente, nem há palavras para descrever isto. Portanto, a Liga dos Campeões Europeus também aqui bem definida. Deixa-me dar aqui, quem é? Cada história o seu paladar, o roubo dos bilhetes. Este do Luís César está muito bonito, pá. Muito bonito. O Luís César, quer dizer, ele fala aqui de um deficiente que assistia sempre ao nosso lado nos jogos das Antas e depois num dia o Porto ganhou, ele deixou a carreira de rodas e começou a correr para lá fora. E começou a correr assim. Ele cadeira de rodas, que é para ter acesso gratuito ao estádio e junto dos atletas. O primeiro jogo após o João deixou a cadeira e começou a correr para dentro, milagre, etc. Portanto, e o Luís César fala dessas histórias, mas escreve isto muito bem. Depois há as memórias do Domingos Pereira, o amigo, Domingos Pereira, o apoio, etc. Não esquece. Ó Zé Cunha, há uma das coisas importantes no livro também, porque você fala de campeões olímpicos, fala de bicampeões de todos os clubes, fala de campeões que estão para aí espalhados e não esquece, pá, não esquece o homem do povo, o homem que vai levar o carro, que falta ao trabalho, paga pelo trabalho que faltou, ninguém lhe paga o trabalho que faltou e está ali para buscar um jogador, para levá-lo a casa, para lhe aquecer água, para levar o gás, etc, etc, etc. Portanto, isto dignifica a qualidade do autor, o humanismo do autor. Isto é importante, não é só os caparates que estão lá em cima no púlpito, vai ali ao fundo do altar e vai sacar aquilo que está encostado à porta da igreja. Parabéns, Zé Cunha, por esse humanismo cativante ao falar de Domingos Pereira. Depois, pronto, a queda de Pinto da Costa, vamos falar aqui, portanto, aquela questão e a nota de pesar, mas fala numa questão, se calhar, portanto, prevista, não é? A previsão do acontecimento, depois a eleição de André Vilas-Boas, do Presidente, e fala aqui desta passagem do candidato, depois o sonho, da cadeira de sonho, depois de ter passado pelos clubes que passou, e depois estaremos sempre gratos a Nuno Pinto da Costa, como disse o André Vilas-Boas, ele será para nós, adeptos, simpatizantes, e o presidente dos presidentes do Futebol Clube do Porto, quando ele referenciou isto, da sua cultura didática e do seu sentir de dever humano. E também refere aqui, no último capítulo, entre as mudanças no Ministério de Lisboas, durante a sua capacidade eleitoral foram criados o portal de transparência, futsal masculino e futsal feminino. E faz aqui a jeito de reflexão crítica, o portal de transparência no nosso clube. Portal transparente no nosso clube. Portanto, não anda aqui a engraxar, nem a coisa, nem a bregar a espinha, vai à verdade dos acontecimentos de uma forma não populista, mas ao mesmo tempo didática, académica e altruísta. Das modalidades do clube, handball, bilhar, bóssia, boxe, natação, voleibol, handball, tudo por aqui fora, ténis de mesa, futsal, tudo por aqui, está aqui referenciado. O novo ponta de lança, o Kim Barreiros, quando o Sr. Pinto da Costa lhe disse que ia ser o novo ponta de lança, eu não sabia quem era, ele disse, é este, e era o Kim Barreiros, riu-se para lá para ele, você conhece o novo ponta de lança do Porto, é uma história também bonita. O Museu do Dragão está aqui de facto inaugurado, as temáticas todas, os troféus distribuídos naquele museu que é, ao fim e ao cabo, tenha o corte emblemático de figuras notáveis do Futebol Clube do Porto, a doutora a engenheira Mafalda Magalhães, o Maurício e aqui o nosso querido Fernando Rola, que de facto está aqui connosco,
também é a alma mater de tanta coisa bonita que se presta no museu. O José Maria Pedroto, o reformador, depois vai ficar esta lembra do reformador, porque é que foi o reformador, está aqui descrito. O Artur Jorge, o poeta que era um homem formado em germânicas, e portanto tinha uma forma de estar muito própria, descrita aqui a pena de um saber, enfim, exposto, claro, se fosse dizer tudo. O José Mourinho, o implacável, depois fala aqui ainda fala do Sr. Ivites, o tacticista, o poeta, o José Mourinho implacável, o Sérgio Conceição o indomável, portanto, nas 7 temporadas, os Dragões, portanto, Sérgio Conceição ajudou a conquistar 11 títulos, 7 temporadas, 11 títulos nacionais, 3 campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal, 3 supertaças de Cândido Oliveira e uma taça da Liga. Portanto, ele faz aqui esta referência de um Porto que tem que ser amado. Quem quiser efetivamente ganhar um traço de vida dentro do Futebol Clube Porto, tem que amar o clube, tem que sentir o clube como parte integrante da sua gênese funcional e didática de vida. O tacticista, o Sr. Tomislav Ivites, que nós conhecemos bem, a forma de estar dele, portanto, teve que se adaptar à realidade, mas de qualquer maneira ganhamos 4 títulos com ele, Supertaça Europeia, Campeonato Nacional, Taça de Portugal e Campeonato do Mundo de Clubes. Mas pronto, outras coisas não vale a pena estar para aqui. André Vilas Boas, o sonhador, tem a relação, fala aqui como treinador do Futebol Clube Porto, e claro, e termina com o Rodrigo Mora, o Diamante Azul, onde ele fala com 16 anos, este menino, que depois foi lançado pelo Sérgio Conceição, e o pequeno no tamanho, todavia enorme no talento, um precioso diamante num processo de doutorado de lapidação brilhante. Portanto, eu penso que demorei um bocadinho, mas, quer dizer, podia demorar muito mais. Peço desculpa às vezes, provavelmente até abusar de uma outra questão, mas está aqui um livro com peso, está aqui um livro com peso e medida. Portanto, termino, depois de cumprimentar esta oportunidade e agradecer o facto de me convidar para fazer o prefácio, porque eu também vou aqui, eu também sigo aqui dentro, também estou aqui vestido com esta pele. Portanto, eu também sinto muito contente por isso, José Cunha. Portanto, um livro que ficará a marcar a evolução histórica do Futebol Clube Porto, figuras e modalidades de maior evidência, como se refere na contracapa, o autor, com base numa projeção cultural, social, de memórias, descreve-as com uma escrita ardente e crepitante, como peregrino envolto num espaço sagrado, vertido de amor clubista. Foi uma honra, José Cunha, ter contribuído com o prefácio. A minha história de vida também está aí. E a apresentação da obra feita em palavra escrita, como dizia o nosso António Aleixo, a palavra escrita é aquela que mais fala, quando o coração grita e a boca se cala. Bem, agora vamos chegar apenas num apontamento musical e eu vou aproveitar a presença do nosso Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, que atrasou um bocadinho mais em questão da sua chegada, que eu agradeço imenso, todos os esportistas com certeza, e fazer um agradecimento também, que não podia deixar de ser, e está aqui a razão da escrita deste livro. Fui desafiado por uns amigos, antigos redatores do Jornal do Porto, com quem temos uns almoços de convívio todos os anos, e que me procuraram que razão eu não escrevi um livro sobre o Futebol Clube do Porto. Foi o Armando Pinto de Felgueiras, que era para estar cá e por imperativo profissionais não pôde estar. Eu levei isto a bom porto, atrevi-me a escrever esta história. Um livro sobre o Futebol Clube do Porto não poderia escrevê-lo por ser imenso, não caberia neste piso nem no outro, não é verdade? E então resolvi escrever as memórias de um portista, memórias de um dragão.
São as minhas memórias simples, memórias que são partilhadas por toda a gente e tenho estas modalidades amadoras e já me perguntaram porque essas modalidades amadoras não só futebol. Porque eu reconheço que as modalidades amadoras são tão mais importantes que o futebol. Porque eu sou do tempo em que estivemos, nós esportistas, 19 anos em jejum sem ganhar um título de futebol. Quando ganhávamos um jogo de futebol, o Benfica, os nossos rivais principais, Sporting, nesses, nós fazíamos uma festa. Era a chamada vitória moral, como dizia a imprensa lisboeta. Então nós regozijávamos quando ganhávamos no hóquei em patins, do atletismo, na natação ou no handball, e para uma fase já mais avançada. Portanto, nós curtimos a nossa mágoa com as modalidades amadoras. E eu valorizei muito. Quem for da minha idade imaginará o que era a alegria de ver passar uma camisola azul e branca e calção branco em cima de uma bicicleta. Era o Futebol Clube Porto que passava à nossa porta. E eu lamento profundamente que o Futebol Clube Porto neste momento não pratique o ciclismo. Eu bem sei que por razões óbvias não esteja a acontecer, mas oxalá que no futuro isso aconteça. Portanto, as modalidades amadoras foram muito importantes. Ver o Jorge Rodrigues, a vir a Lisboa, vestir a nossa camisola, lá em cima a lançar, o Catarino no basquete, a agarrar-se ao cesto, a afundar contra o Vasco da Gama, contra o Sport, contra o Benfica, que alegria. Aqui o Jorge Amorim na baliza, no handball, que seguia, fui com ele para a Espanha, para a Checoslováquia, para outros lados, na companhia do professor António Cunha, fomos para tantos lados, para Alicante, etc. O Amorim punha-se dos penaltis, como agora se diz, não, agora é penalti, não é? Sim, mas agora dizem penalti, escrito, dizem penalti. Amorim, tem que ter, depois eu ficava tudo de pé, aplaudir o Amorim, grande Amorim, tá. No hóquei, o Cristiano Pereira, não é? Cristiano maior de Portugal, foi o primeiro atleta do Futebol Clube do Porto a ir à seleção nacional. Que honra para nós, que honra para ele também, não é? Depois campeão nacional, campeão europeu, campeão do mundo, depois como treinador, lá veio para cá, fez uma festa e agora é um idolatrado no Futebol Clube do Porto e dei a minha honra. Mas outros, o Zé Fernando, que está em baixo, com aquela raça toda. Barreirense. Quando não dá, às vezes, o stick não ia à bola, mas ia à canela. Não é? Ali, tem com aquela garra, com aquela... Há aquele miúdo agora que veio para o longo também. Barata. Não. O que é capitão da equipa agora? Gonçalo. Com raça também, não é? Não é de Valongo. Não é Valongo? É do Porto. Sim, Valongo. É do Porto. Cidade. Cidade. Quando falamos de Valongo. Valongo, sim, mas Valongo, aquelas zonas, não é? O Val. Eram os ricos jogos, pronto. O Val. E lá em Valongo então é que é ricos jogos. O Val, o Alves, aquela moto toda, o realista. Eu gostava de enumerar toda a gente, mas não posso, não é? Portanto, deram-me uma honra muito grande e eu escrevi sobre as modalidades amadoras porque seria injusto se não o fizesse. É evidente que não pude dar a mesma dimensão, o mesmo destaque que o futebol, porque o futebol é a mola real do nosso Futebol Clube do Porto, mas a obra fez-se, a obra humilde, que eu gostaria que lessem e quem quiser, podem escrever ali à entrada se quiserem, alguma dedicatória da minha parte, que teria muita honra, e que o Futebol Clube do Porto se recorde que nós não somos, falo por mim, não somos adeptos, a maior parte de nós, apenas das vitórias. Sr. Presidente, nós somos adeptos, eu sou adepto da vitória, menos do empate e menos da derrota, mas aceito-a com desportivismo. E nunca, em público, maltrato o Futebol Clube do Porto. Porque o Futebol Clube do Porto é de tal maneira gigante que não merece um insulto num pigmeu. Como me dói tanto a alma quando vejo alguns pigmeus insultar o nosso Futebol Clube do Porto. Porque não sentem o Futebol Clube do Porto. São os chamados adeptos das vitórias. Eu que tive 19 anos sem ser campeão, nunca desisti de apoiar. E não era masoquista, é porque sentia as cores azuis e brancas.
Portanto, agora está-se um ano sem ganhar na OCA, basquetebol, handball, e já vai tudo embora, muda-se tudo. Outros tempos as coisas. Portanto, vamos terminar com um apontamento musical, por favor, e depois vamos nas nossas vidas. Agradeço imenso a vossa presença. Muito obrigado, até à próxima. Vou referenciar Vitor Hugo, Peço que é desculpa. Só queria fazer um agradecimento final ainda ao programa InfoTV de São João da Madeira, do programa cultural, Culturando, na pessoa da professora Rosa Familiar, ao Porto Canal, que teve também a primazia par da nossa amiga de São João da Madeira, de estar presente para divulgar a nossa obra, porque o Porto Canal é do Futebol Clube do Porto e este livro também é do universo portista. Muito obrigado a todos. Agora anda tudo elétrico, não é? Por acaso, quando começa assim, às vezes troca as voltas e canta uma madeira, mas hoje não vou dizer mal. De manhã cedinho eu salto dali e vou para a paragem de bandolete à espera do 7, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia me veio passar. O meu peito cético não fica me leve ou com a sonhar. A cada repique que soa tão plique daquele alicate, no modo frenético do peito cético toca o bate. Se o trem descarrila, o povo desfila e eu fico num sino, pois o mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Canta comigo! Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Pum, 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 pum. Quando sete me apanha, até acho que a sangue me salta da mão. Pois na cadeia, deixa a vida vai, mais nada vai, a pica do certo dá. Que triste para dar e que demorar não engolir. Cruzar meu horário com o meu funcionário e o trem na carrinha. Se a lhe perguntasse se tem livre passe para ir ao dragão, para lá saber, ao menos obter o tempo também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Anda sério. Quando cedo me apanha, acho que eu sei que salta da mão. Pois na cadeia, esta vida vai, mas nada me dá a vida que o fim que eu certo me dá. Mais nada me dá a dica que eu vi. Que me será mudar. Resta apenas um agradecimento à Associação dos Jornalistas e Almardestas do Porto, que teve a gentileza de ceder este espaço magnífico, um espaço centenário onde se respira cultura, jornalismo e arte. Portanto, na pessoa do Dr. Francisco Mantas, eu agradeço profundamente a cedência deste espaço. Muito obrigado.
Vai, Maria José. Agora estou a falar